Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos fazer a aula 7 e 8, frações, páginas 106 a 108, livro Aprender Sempre, volume 2. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos resolver problemas envolvendo unidades de medida e de massa. Número 1. A professora Maria Amélia apresentou à turma os ingredientes de uma receita de bolo de laranja e solicitou que os estudantes identificassem as quantidades dos ingredientes que deveriam ser utilizados. Realize essa tarefa você também. Então, os ingredientes: 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, 1,5 xícaras de suco de laranja, 1 colher de sobremesa de fermento em pó e 1/3 de xícara de óleo. Como você interpreta as escritas meio e 1/3 e como você lê esses números? Então, como que vamos ler esses números? Como que podemos interpretar? Então, vamos lá para a interpretação. Esse daqui, ó, significa meio. Por quê? Porque ele é 1 cortado na metade, porque cortou por 2. Se eu pego 1 e corto, eu vou ter 2, ó. 1, 2. Então, é 1 cortado por 2. Então, se chama meio. E esse daqui é 1/3, porque eu peguei 1 e dividi em 3 partes. 1/3. Então, se chama 1/3. Porque eu peguei 1 e dividi em 3 partes. B. Elabore um desenho para indicar a quantidade de açúcar a ser utilizada na receita do bolo. Então, vamos lá ver. A quantidade de açúcar é 1,5 xícaras de açúcar. Então, vamos desenhar 1,5 xícaras, né? Então, vou desenhar 2 xícaras. Então, vamos fingir que ela está cheia. 1 xícara, então a minha aqui tá cheia de açúcar. E meia, então aqui eu vou colocar só a metade. Pronto, 1,5 xícaras de açúcar. Número 2, observe as escritas fracionárias representadas no quadro e complete-o escrevendo como se lê cada fração e seu respectivo significado. Então, vamos lá para o quadro. 1 cortado no 2, leitura 1,5. E o que significa? Significa que é a metade. O próximo, 1/3. 1/3 se lê. O que significa? Significa, ó, que é a terça parte. A terça parte. O próximo, 1/4. O que significa? A quarta parte. E assim por diante. Vamos ter qual é que é o 5/5? 1/5, qual é a parte que ele significa? A quinta parte. Depois temos 1/10. E o que significa? A 10ª
parte. Isso mesmo. Depois vamos para número 3. Giovana e Vinícius desenharam figuras e pintaram parte delas. Como você pode representar utilizando frações a parte pintada em relação à figura toda? Então, vamos lá que eu vou fazer com vocês um exemplo e vocês vão conseguir fazer, que essa daí é bem fácil aí para vocês. Por exemplo, temos lá o do círculo. E ele está repartido em 4. E uma parte está pintado. Então, o que significa? Significa que um está pintado. Então, o que está pintado, eu vou colocar 1. Passo o traço. Quantas partes ele está dividido? Está dividido em 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou colocar o número 4 embaixo. Pronto, representei ele em frações. Para representar em frações, em cima eu vou colocar a quantidade de quadradinhos que está pintado e embaixo eu vou colocar o número que a figura está dividida, em quantas partes, tá certo? Então, é assim que vocês irão fazer os outros. Número 4, pinte em cada figura o equivalente a 1/4. Então, vocês estão vendo aí a figura e vocês irão pintar o equivalente a 1/4. A figura já está repartida em 4 partes. Se eu falo 1/4, então quantas partes eu devo pintar? Uma, né? Porque é 1/4. Então, eu vou pintar uma parte de cada figura. Número 5. No dia em que as crianças foram ao mercado municipal, o pai de Caio solicitou 3/4 de quilograma de nozes. Como 3/4 podem ser representados por uma fração? Então, vamos fazer juntos. Então, quando ele pediu 3/4, 3, passo o tracinho. Quando eu falo a palavra quarto, eu me refiro a que número? O número 4. Pronto, está aí representada em fração a palavra 3/4. Simples assim. Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Um grande beijo, espero vocês na nossa próxima aula.